Fala-se que o Brasil é um país de todas as etnias. Até pouco tempo, o termo usado era raças. O Brasil é um país aberto a todas as nacionalidades, culturas e crenças, o que é verdade. Embora no momento atual o país esteja um tanto quanto dividido por viver um confronto político-ideológico. E no que tange às religiões, nem sempre prevaleça realmente esse clima de tolerância e fraternidade que seria o ideal. Mas ainda assim nós podemos dizer que nesse aspecto o Brasil é um país privilegiado, sim. O dia da manhã, 21 de outubro, é o dia do ecumenismo. Nós vamos explicar aqui no tema livre do que se trata, o que significa, conceito, e a diferença que tem disso para o chamado diálogo interreligioso. É muito importante para quem atua na área como nós. O que cada um de nós deve compreender, aceitar e colocar em prática para que realmente todos possamos viver em paz, solidários e unidos como filhos de um único Deus. Nós temos ainda, aliás, eu trago um exemplo no final, no quadro Abraço Fraterno, é um exemplo muito interessante. E olha que eu não estou falando de espírita, não. Portanto, convido você para assistir ao nosso programa inteirinho, porque ele está rico, não só quanto aos conteúdos, mas também porque nós fazemos esse programa com muito carinho, especialmente para você. Diálogo Espírita está no ar. Amigos, nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje para falar sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. Primeiro vou aqui começar pelas definições que a gente encontrou aí, as principais. Então, ecumenismo seria, em sentido mais restrito, esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. Em sentido lato, designa a busca da unidade entre as religiões. O dicionário Aurélio define o ecumenismo como um movimento que visa a unificação das igrejas cristãs. Entre parênteses estão lá citadas, nominadas católica, ortodoxa, luterana, anglicana e protestante. E uma definição eclesiástica é mais elástica, sem trocadilhos, é mais abrangente, que diz que é a cooperação, a busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs. No ambiente cristão, a relação com outras religiões costuma se denominar de diálogo interreligioso. Eu chamo a atenção aqui, antes de passar a palavra para o Joilson e para o Parchin, essa definição do dicionário, do Aurélio, onde ele discrimina as igrejas ditas cristãs, católica, ortodoxa, luterana, anglicana e protestante. Eu confesso que eu não estive lá no dicionário, eu peguei essa informação de alguém que já me passou dessa maneira, num descritivo. Pode ser até que não esteja tão exatamente assim. Me perdoem se assim for o caso. Mas o fato é que, ao discriminar Joilson e Parchin, ninguém menciona o espiritismo, né? Não se encontra o espiritismo. Então eu queria perguntar para vocês porque algum tempo atrás houve uma reunião dessas, de igrejas cristãs, e foi chamado de encontro ecumênico e tal, e o espiritismo, depois se falou aqui no Brasil que o espiritismo estava excluído porque muita gente diz que o espiritismo não é cristão, porque não segue certos dogmas. A gente podia pensar aí na virgindade de Maria, Santíssima Trindade, sei lá, mas que outros dogmas, que outras crenças adotam e a doutrina espírita não. Então, por isso eles dizem, olha, se é cristão tem que seguir isso. Se não segue, não é cristão. Então, eu queria ver de vocês justamente isso, se tem um fundamento dizer que o espiritismo não é cristão, né? E o que muda em caso afirmativo ou negativo? Quem que quer começar? Olha, eu entendo assim, doutrina espírita é cristã, é uma religião cristã? Claro que é. Não tem, Por quê? Porque desde que nós sigamos os ensinamentos do Cristo, que nós compartilhamos dos mesmos ensinamentos que as outras religiões cristãs
compartilham dos ensinamentos do Evangelho, e o nosso mestre, a gente coloca, né, como o nosso mestre maior, é o Cristo, é Jesus, então como que o Espiritismo não vai ser uma religião cristã? Eu entendo assim, para nós é sim uma religião cristã. O que acontece também, além dos dogmas que você comentou, que o Espiritismo não compartilha, é a questão que as outras religiões falam assim, que reencarnação, para eles não existe. Nós entendemos que sim. Né? A comunicação com os espíritos, para eles também é algo meio que proibido. Né? Não se toca no assunto. E a doutrina espírita já vai de encontro a isso. Né? Nós temos sim a comunicação com os espíritos. Então, por isso eles dizem que isso não está embasado no Evangelho, não está embasado na Bíblia, e por isso, então, o Espiritismo não seria uma religião cristã. Talvez tenha uma outra vertente de explicação também. Né? Primeiro, porque o Espiritismo só é religião no Brasil. Então, isso já muda o enfoque. Né? O Espiritismo brasileiro é que é religioso, o Espiritismo não foi criado religioso. Né? E o segundo é que as religiões derivam tudo do único tronco, as religiões chamadas cristãs. E o Espiritismo não. É vamos dizer assim, um tronco paralelo, que adota o mesmo princípio ético-moral do Cristo, né? Mas que não tem origem naquele grupo que são todos uma derivação do cristianismo inicial ou da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso também ajuda a explicar o porquê não considerar o Espiritismo como cristão. Eu creio que as duas respostas se complementam, concordo plenamente com isso aí. Por um lado, do ponto de vista ético-moral, não há como dissociar o Espiritismo do cristianismo. Né? Tanto que há uma pergunta no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o exemplo maior, qual a figura maior, mais significativa, que se pode tomar como modelo de conduta do ser humano. E os Espíritos responderam que é o Cristo. Então eles tomam por espelho, os Espíritos enfatizam o tempo todo. E algumas obras do próprio Kardec, né, que trabalham mais essa área ética-moral. E essa discussão no Brasil existe sim, de gente que não considera exatamente o Espiritismo como uma religião, mas como uma doutrina filosófica e de caráter científico. Mas aí, Wilson, tem um detalhe que eu mesmo, uma época, fui partidário dessa ideia, de que o Espiritismo era mais uma corrente, uma doutrina filosófica e não religião. Porque eu encontrei, uma certa vez, num texto de Kardec, que ele colocava isso com todas as letras. Que o Espiritismo não era religião, era uma corrente filosófica. Só que depois, mais à frente, porque isso aí gerou uma discussão no Centro Espírita, né? E até que um colega ele encontrou um outro texto de Kardec posterior, onde Kardec afirma que o Espiritismo era sim uma religião. A questão toda, né, para resumir, porque a gente não pode enveredar por esse lado agora, mas a questão toda se resume no fato de que a visão de que Kardec queria passar aos futuros adeptos da doutrina é de que o Espiritismo não era uma religião como as demais, com uma constituição, com uma hierarquia, com rituais, com liturgias. Então o Espiritismo é diferente nesse aspecto. Mas do ponto de vista de conduta do ser humano, do aspecto moral, repito, aquilo é assim. Agora, aqui no Brasil, não é, Parchin? Nós, de repente, visto, talvez até para contornar essa discussão, que acaba sendo estéril, lá no fundo interessa muito para o âmbito interno do movimento espírita, né? Nós estamos falando para os nossos telespectadores, muitos não espíritas. Então, já explicamos por que ele pode ser qualificado como cristão também. Mas talvez a gente pudesse preferir esse conceito de diálogo interreligioso. Você acha melhor para levar o ecumenismo? Eu acho que sim. Porque não há dúvida que no Brasil o Espiritismo é uma religião e fundamenta-se especialmente no cristianismo e tem o direito de dizer que é cristã, sim. Né? Isso ninguém pode negar. Ao mesmo tempo, nós temos que ter ações positivas para aproveitar que o Brasil é um pouco mais flexível para estimular esse diálogo com as demais religiões. Né? A própria questão da alteridade, né? Quer dizer, nós temos que saber nos colocar no lugar dos outros e mostrar para os outros que eles podem se colocar no nosso lugar, que nós temos coisas
em comum para construir. Não é? E a alteridade implica, assim, em você se colocar no lugar do outro, não na aceitação, mas no respeito e na compreensão de que isso também é uma verdade para aquele grupo. Eu acho que nós podemos incentivar, devemos, porque tentar unificar as religiões, a igreja é uma impossibilidade, já que elas são humanas, e os grupamentos humanos são completamente diferentes um do outro e jamais se unirão. Mas o conceito maior, que é o ensino e a ética religiosa, é comum. Por que não usar isso para o diálogo? Juízo, você acha que entrando aqui numa análise mais doméstica, digamos assim, das nossas atividades, de um modo geral, como é que você vê, você até como presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, como é que você vê, você acha que o movimento espírita ou espiritismo está dialogando adequadamente com as outras religiões, com as outras crenças? Eu creio que sim. Assim, eu tenho um exemplo muito pequeno, vamos assim dizer. Né? Mas, por exemplo, no quartel onde a gente trabalha, normalmente tem os cultos ecumênicos. E lá o capelão, normalmente, que é quem dirige, ele sempre convida, quando tem um culto ecumênico, ele convida um pastor, ele, o padre, que fala normalmente, e um representante da doutrina espírita, para falar para o público. Então, assim, num âmbito bem pequeno ali no nosso, isso acontece. Né? E nós vemos também que existem, sim, diálogos nas redes sociais a respeito, né, entre as igrejas e o próprio espiritismo. Isso aí é possível, sim. Parchin, eu participei no final de semana, um dos últimos agora, do simpósio da Associação Médico Espírito Paraná. E eu já venho participando de outros anteriores, versões anteriores, aqui em Curitiba. E a gente nota que esse diálogo vai além do que o Joilson concorda, que essa presença, essa participação, essa aceitabilidade do pensamento dos representantes do espiritismo, de falar porque se dirige a uma comunidade importante, né, da sociedade, mas ela poderia ir além. E os médicos espíritas fazem isso no Brasil inteiro muito bem, porque eles dialogam justamente, inclusive, com a parte científica da medicina, né? Então eles fazem essa interação muito grande entre conhecimento médico, todo o trabalho, tanto da saúde física como da saúde mental, com o conhecimento espírita. Essa conexão tem rendido ótimos frutos. Existem outras associações, como a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, existem as nossas associações de comunicadores, de divulgadores do espiritismo, inclusive uma a nível nacional, que é a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e que pode não só ficar esperando que os outros nos convidem, que os outros nos procurem. Também não precisamos sair de porta em porta oferecendo mensagem, volante, espírita e tal. Mas como é que você vê esse aspecto aí? Será que o espiritismo, os espíritas não estão um pouco tímidos demais? Não poderia se levar a dar um passo à frente? Eu acredito que estejam muito tímidos, não é? Porque as iniciativas são muito individuais e não estruturadas pelo próprio movimento. Eu vejo, por exemplo, a arte. Não é? A arte abre caminhos imensos. O teatro, a música. Hoje nós temos grupos espíritas com letras lindíssimas, tocando em vários ritmos, sendo aceito, muito bem aceito, com DVDs, com CDs gravados. Eu contar o fato que eu participo, nós temos um coral, né, da nossa casa, o Coral Luz, que canta junto com o coral de uma igreja. Legal. E cantamos juntos as músicas em comuns, né? Construímos um repertório em comum e fomos nos apresentar no Natal Luz em Gramado e Canela juntos, um respeitando o outro, um conhecendo mais o outro através da arte, como nós temos coisas em comuns. Então nós provocando, porque esse exemplo que se citou da social médica dos magistrados é magnífico, e nós temos que exemplificar um pouco mais, indo atrás e oferecendo e chamando as pessoas para discussão, abrindo mais a nossa casa para esses momentos de diálogo, porque as pessoas vêm. Né? Eu conheço muitas pessoas, eu quero aqui elogiar um programa que é muito bem aceito pelas outras regiões, né? Que é o Momento Espírita. Sim. Eu conheço dezenas de pessoas de outras religiões que adoram o Momento Espírita e aprendem muito, porque ali está uma mensagem aberta, universal, verdadeira, linda, que todo mundo pode aceitar. Nós temos que nos focar no que temos em comum. E nós podemos ser mais ativos, sim. Estamos sendo, mas podemos ser muito mais. Até porque, você lembrou muito bem,
você falou de coral, a gente lembra também o teatro, né? Sim. Ela é uma maneira muito positiva o cinema, né? Nós tivemos grandes sucessos como o Nosso Lar, como as vidas de Chico, as vidas de Chico, Mãe de Chico, As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier e tal. O Nosso Lar teve mais de 4 milhões de espectadores só no cinema, só quando passou lá no circuito dos cinemas. Isso é muito importante. É uma espécie é o nosso cartão de visita, de realmente mostrar um pouco do que a doutrina espírita é. Mas também lembrando que é muito importante esses eventos abertos ao público em geral, para dar oportunidade de questionamentos. A gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de que os outros questionem pontos da nossa doutrina. Ela é amplamente esclarecedora. Então, é isso que se chama diálogo, é permitir que os outros falem, digam, acho que os espíritos estão errados nesse aspecto e tal. Então vamos conversar, vamos nos reunir, vamos debater temas específicos como aborto, como a redução da maioridade penal, e medicina, toda essa temática, né? Então é um leque imenso de oportunidades para que as outras... E, inclusive, o nosso programa aqui está aberto também, através do nosso e-mail, para as perguntas. É um canal aberto para as pessoas não espíritas também. Não precisam ficar temerosos. Serão sempre bem respeitados, né? Todas as perguntas que forem enviadas, todas as perguntas, todas as informações que solicitarem, a gente vai atender, tá bom? Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Abraço a todos. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá! Quando dizemos que Jesus veio como médico das almas para nos dar consolo, esperança, melhorar as nossas vidas, muitas vezes ficamos a nos perguntarmos, entre todas as lições que ele nos ensinou, em que ponto ele se caracteriza mais profundamente como médico das almas. Claro que toda a sua lição reflete a sua profunda capacidade de cura, de consolo, de esperança. Mas em uma ocasião, quando ele se reunia com um publicano e várias outras pessoas que adentravam a casa, as pessoas começaram a murmurar, como acontece normalmente nos grandes ajuntamentos, e a criticar a conduta de Jesus. Como é que ele se sentava à mesa e comia junto com pessoas consideradas de má vida, de má reputação? E Jesus lhes disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são eles que precisam de médico. E acrescentou: misericórdia eu quero, não sacrifício. Jesus, portanto, veio para nos consolar e nos acolher. E a todos nós que sentimos as nossas limitações ante as lutas humanas, que tantas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, sem esperança, sem sabermos de onde virá o pão de amanhã, ou enfrentando as grandes dores morais na convivência social e familiar, rodeados muitas vezes pela calúnia, difamação e incompreensão, todos nós somos convidados ao banquete de Jesus, com as nossas mazelas, com as nossas fraquezas, para que possamos encontrar nele a misericórdia e o amor, não o apelo ao sacrifício. Hoje, quando a nossa medicina avançou tanto, graças à providência divina e ao esforço de tantos cientistas abnegados, em que temos as vacinas, os antibióticos, as cirurgias de grande porte a nos socorrer, o que nós observamos? Ao lado do socorro para o corpo, que corrige os efeitos em nosso organismo, dos nossos desequilíbrios, da nossa quebra de harmonia e de energia,
Nós temos uma imensa, uma grande necessidade da alma. A depressão, a melancolia, o sentimento de solidão, a falta de propósito e de não sentirmos significado na nossa vida, muitas vezes tiram as energias que temos, tornando-nos doentes, se não do corpo, talvez da alma. Foi para nós todos que nos encontramos assim que a mensagem de Jesus veio, consolando-nos e lembrando-nos que a injustiça na terra é passageira, mas que nos espera a vida espiritual, que ele comprovou quando reapareceu aos discípulos após a morte do corpo físico. O convite de Jesus, que nos tira da solidão e do sentimento de falta de propósito ou de abandono, é para que estendamos as nossas mãos em colaboração com a tarefa do bem, para que sejamos um instrumento da paz e da alegria, não da crítica e do desalento, aonde nós estivermos. O convite de Jesus é para que coloquemos a nossa esperança numa terra melhor, trabalhando por ela, mas também na nossa tranquilidade espiritual, simbolizada na noção de um paraíso que não é distante, que ou está dentro de nós, ou nós o construímos no dia a dia, ou nunca será alcançado. Portanto, a lição de Jesus vem tratar a nossa necessidade da alma, que emerge avassaladora nesse milênio, do qual estamos ainda apenas no começo. Porque a luta pela sobrevivência, às vezes, acalma um tanto a agrura do corpo carnal, mas traz premente a necessidade da alma. Se sentimos solidão, se sentimos necessidade de amar e sermos amados, e não temos como nos sentir satisfeitos dessas aspirações, confiemos na palavra de Jesus, que disse que veio para todos nós. E se formos fiéis à sua mensagem de amor, de alegria, de esperança, certamente construiremos o paraíso a partir de hoje, dentro de nós mesmos. Muita paz. Já que nós acabamos de falar em tolerância, em ecumenismo, diálogo interreligioso, que tal repercutir aqui o exemplo do pastor Kleber Lucas? Kleber tem 50 anos, é cantor gospel, filho de mãe evangélica e pai, ex-adepto do candomblé e amigo de um padre. Ele recentemente foi execrado depois de aderir a uma campanha de reconstrução de um terreiro de Umbanda na Baixada Fluminense que foi destruído criminosamente por um incêndio. A palavra e o amor do Cristo, diz ele, valem para todos. Ele foi atacado nas redes sociais, foi duramente criticado nos sermões dos seus colegas pastores da mesma igreja e sofreu boicotes no seu trabalho, sua música e ameaças, inclusive. E ele denuncia que a corrente de ódio que está nas redes sociais envolvendo religião está muito forte. Não são palavras minhas, são palavras do pastor Lucas Kleber Lucas. E ainda, segundo ele, que apesar disso é uma minoria, aliás, como quase sempre ocorre, né? As posições extremadas, elas são compostas por minorias. A maioria é composta por pessoas sensatas, moderadas e que não extrapolam dentro de uma condição razoável. Às vezes são atraídas para esses extremos e acabam também fazendo parte desses grupos mais agressivos, seja na internet ou fora dela. Principalmente na internet, porque na internet dá para se esconder. A verdade é essa. Pois muito bem, enquanto alguns querem destruir as pontes e erguer muros de discórdia e de ódio, outros, como o pastor Kleber, empenham-se em fazer exatamente o contrário. E isso vale para outras áreas também, como estou
tentando dizer aqui, mostrar que isso não é exclusivo das religiões. Mas temos visto isso bastante no terreno da política, especialmente agora em vésperas de segundo turno das eleições presidenciais. Temos o pleno direito de discordar, de expor as nossas ideias e convicções, porém sempre de maneira respeitosa, sem fomentar conflitos e principalmente sem hipótese alguma nós podemos chegar a qualquer tipo de agressão, sejam elas verbais, morais e principalmente, obviamente, falando, físicas. Como disse Voltaire, não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizeres. Ou como nos lembrava um palestrante espírita muito bem-humorado, quando disse o seguinte: Jesus nos ensinou que nos amássemos uns aos outros e não que nos amassássemos uns aos outros. Portanto, tolerância, respeito e, se possível, fraternidade dignificam e elevam. E ao contrário disso tudo, o ódio, o desejo de que o semelhante, visto como um inimigo, tem que ser aniquilado porque pensa diferente do que nós, o domínio das paixões violentas, tudo isso só rebaixa os indivíduos à condição de mediocridade, de indigência intelectual e moral. Boa semana a todos e até a próxima. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adpr@adpr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio, o jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho, como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.